Então, hoje eu estou sozinho, porque o professor Carlos Henrique está com problema de saúde, teve que ir ao médico, né? Mas não é nada grave, é só a pressão que deu uma subida, mas é bom até a gente poupá-lo nesse sentido. Então, a aula de hoje, como é uma aula bônus, uma aula extra, que não será contabilizada na aula que o pessoal contratou, eu abri o sinal. Então, muitos de vocês não fazem parte desse módulo, mas está nos assistindo. Para você que não nos conhece, é uma oportunidade de nos conhecer. E depois eu vou disponibilizar a primeira aula que foi aberta também. Ela está no YouTube, essa também vai para o YouTube. Amanhã o pessoal vai fazer um plantão. Não, brincadeira, pessoal, amanhã é feriado, o pessoal vai ficar em casa. Na sexta-feira o pessoal vai editar essa aula e vai jogar no YouTube para você rever, ok? Então é o seguinte, a ideia dessa aula é revisar alguns tópicos que foram abordados nas primeiras aulas. A gente caminharia para hoje, se fosse uma aula, a Vera, né, seria o quê? A sétima aula de 12. Então, o módulo completo. Inclusive, hoje a gente vai fazer uma promoção, eu já conversei com a Carla Gabola, a famosa Carla Gabola. Existe um cupom de desconto de 50% nesse módulo, ok? Para quem é do grupo de estudo do professor Marcelo Sobral, o famoso grupo também do Marcelo Sobral, professor referência na preparação para os concursos dos tribunais regionais do trabalho, né? Para quem é do grupo, existe um preço ainda diferenciado, um preço melhor ainda. Então, mas hoje a gente vai falar desse cupom, se você quiser adquirir esse módulo de raciocínio lógico matemático completo. As aulas que já houve, né? Você não se preocupe, que ela já está gravada e disponibilizada na extranet do aluno. E você pode rever essa aula, ou ver, no caso, se você contratar agora, até 5 vezes, ok? Então, sem mais delongas, sem muito blá blá blá, vamos direto ao que interessa. A gente quer aprender e passar no concurso público, tomar posse e ver esse contra-cheque. Quem é da Justiça Federal, o dinheiro entrou hoje. Eu sou do TRE, maravilha, né? A gente aproveita o feriado. Eu queria que saísse depois, porque aí você não gasta no feriado, né? Minha mulher já foi para o shopping, já gastou por conta. Estou ferrado. Mas vamos lá. No Facebook, Alexander Ruas. Quem não tem o material, eu disponibilizei lá um link do Google Drive, você vai lá e clica e acessa o material, está lá disponível. Tá? Primeira questão, vê se é essa aí, essa primeira questão. Essa questão aí é o que a gente chama de correlação de verdades e mentiras, né? Primeiro, eu vou relembrar vocês que existem algumas regras que podem te ajudar a resolver essa questão de uma forma rápida, né? O que a gente falou na aula? É o seguinte, sempre que duas pessoas, uma falar para a outra que ela falou a verdade, se eu chego assim, eu sou o Alexander, chego para o Carlos Henrique, você falou a verdade. Então, o que acontece? Quando uma declara que a outra falou a verdade, essas duas pessoas elas são iguais, elas fazem parte do mesmo grupo. Quando eu falo isso, é porque eu estou partindo de uma premissa que só há dois grupos, aqueles que só falam a verdade e aqueles que só mentem. Então, só há dois grupos, os que falam a verdade e os que mentem. Então, se eu chego e falo assim, Carlos Henrique, você falou a verdade. Então, significa que eu e Carlos Henrique somos do mesmo grupo. Não sei se ambos são verdadeiros ou se ambos são mentirosos. Por uma questão muito simples, olha só. Carlos Henrique e Alexander. Ok? Eu declarei que Carlos Henrique fala a verdade. Se minha declaração é verdadeira, então Carlos Henrique realmente fala a verdade. Agora, se eu estiver mentindo, Carlos Henrique não fala a verdade, ele também é mentiroso igual a mim. Repare, ou os dois são verdadeiros ou os dois são mentirosos. Então, essa regra ela é válida quando um chama o outro de verdadeiro. Recapitulando, então, outra situação, outra regra. Quando eu chego para o outro e falo que ele é mentiroso. Se eu falo assim, Carlos Henrique, você é mentiroso. Se eu declaro que o Carlos Henrique é mentiroso, significa que eu e Carlos Henrique somos de grupos diferentes. Somos opostos, somos diferentes. Olha só, Carlos Henrique e Alexander. Eu falo que o Carlos Henrique é mentiroso. Se é verdade, Carlos Henrique é mentiroso. Porque eu declarei que ele é mentiroso. Então, se eu estou falando a verdade, ele é mentiroso. Agora, se eu estiver mentindo, Carlos Henrique não é mentiroso, ele é verdadeiro, ele fala a verdade. Repare que nesse caso,
Eu e Carlos Henrique somos pessoas diferentes. Agora, eu não sei quem fala a verdade e quem mente. Não dá para identificar. A única coisa que eu sei é que eu e ele somos diferentes. Qual é a outra regra que a gente colocou para vocês? Vocês lembram? Além dessa? Vamos fazer o seguinte. Eu coloquei mais uma, né? Uma específica. As outras são bem assim, notórias. Você olha, é uma contradição natural, que você não precisa nem pensar muito. A outra é o seguinte: quando existe esse caso específico, a gente vai estudar dentro da questão. Vamos ler a questão, olha só. 5 colegas foram a um parque de diversões e um deles entrou sem pagar. Apanhados por um funcionário do parque que queria saber qual deles entrou sem pagar, eles informaram: não fui eu nem o Manuel, disse o Marcos. Foi o Manuel ou a Maria, disse Mário. Foi a Mara, disse o Manuel. O Mário está mentindo, disse Mara. Foi a Mara ou o Marcos, disse Maria. Sabendo-se que um e somente um dos 5 colegas mentiu, então olha a informação importante. Só temos um mentiroso, de 5 declarações, só temos uma mentira. Conclui-se logicamente que quem entrou sem pagar foi... Então, beleza. De acordo com o que a gente aprendeu, a gente precisa o quê? Achar uma contradição. Por que essa contradição? A contradição é quando uma pessoa está mentindo e a outra está falando a verdade. E esse caso está aqui, ó. Esse caso está aqui, olha para cá. Esse caso está aqui. É quando alguém chama o outro de mentiroso. Quando alguém chama o outro de mentiroso, eu sei que um fala a verdade e o outro mente. Eu não sei quem é quem. Então, como soar uma mentira, se eu me deparar com uma situação dessa aqui, eu sei que o único mentiroso está aqui. Imagine, eu chamo o Carlos Henrique de mentiroso. Então eu sei que o mentiroso ou foi eu, ou foi o Carlos Henrique. A mentira está entre mim e o Carlos Henrique. Como só a mentira, os demais, todos os demais, sem sombras de dúvida, falam a verdade. Ok? Mas eu posso também achar outras contradições. A outro caso eu vou ver depois. Vamos lá. Olhando aqui, repare que a declaração da Mara diz que o Mário está mentindo. Isso é uma contradição. Mara e Mário são contraditórios. Um dos dois está mentindo. Sim ou não, gente? Sim ou não? Sim. Porque se a Mara estiver falando a verdade, o Mário está mentindo. Agora, se a Mara estiver mentindo, o Mário não está mentindo, ele está falando a verdade. Um dos dois está mentindo. Como sabemos que um e somente um dos 5 colegas mentiu, a mentira está entre o Mário e a Mara. Os demais falam a verdade. Então, ó, o Marcos falou a verdade, o Manuel falou a verdade, e a Maria, eu não sei se o pessoal de casa está enxergando Maria aqui, ó, tá, eu coloquei em branco. Maria, aqui é Maria, ó. Maria, pronto. A Maria também falou a verdade. Gente, só vou agora nas verdades para descobrir o que aconteceu. Qual a verdade aqui que vai me ajudar a decifrar o meu problema? A verdade de quem? A verdade do Manuel. O que o Manuel está dizendo, gente? Que foi a Mara. Foi a Mara, acabou meu problema. Se o Manuel disse a verdade e ele disse que foi a Mara, quem foi que entrou sem pagar? Quem é o caloteiro dessa história? A Mara. Ele quer saber, ó, conclui-se logicamente que quem entrou sem pagar foi a Mara. A resposta é Mara. Pode ser que na questão ele peça o quê? Quem mentiu. Então fala para mim, desses 5, quem é que mentiu? Já vou direto, ó, é um desses dois. Sabemos que o mentiroso foi o Mário ou foi a Mara. Quem mentiu? O Mário. Por que o Mário? Aqui. O Mário disse que foi o Manuel ou a Maria? Foi um dos dois? Não, isso é mentira. Então, o mentiroso é o Mário. E os demais falaram a verdade. Ok? Então, a questão bastante simples. Se você achar uma contradição, esquece esses dois contraditórios, porque a única mentira estará ali.
Isso. Porque você pode ter uma pessoa desonesta, sincera. Você pode. É engraçado até, né? Você pode ter uma pessoa que ela é desonesta, um ladrão, que fala a verdade. Né? Eu vou te roubar. E eu estou falando a verdade. O cara é desonesto, mas é sincero. Não tem problema. Ok? Agora, preste atenção que eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui um esquema para até tornar a questão mais rápida. Algumas pessoas... eu prefiro achar só uma contradição e acabou. Mas olha só. Eu vou numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 declarações. A declaração do Marcos, a declaração do Mário, do Manuel, da Mara e da Maria. Que está apagada aqui. São 5 declarações. A gente descobriu que a declaração 2 e a declaração 4, elas são opostas. Sim ou não? Sim ou não, gente? O Mário com a Mara é uma contradição, tá? Opostas ou contraditórias? Contrárias. Tudo bem? Então, qual é a conclusão que a gente chega? Então, conclusão. As declarações 1, 3 e 5 são verdadeiras. Não é isso? Ok? Beleza. Agora é o seguinte, gente. Existem outras contradições que você poderia enxergar. Não é só esse tipo de contradição, quando um chama o outro de mentiroso. Preste atenção que como só há uma mentira e só há um culpado, se 2 pessoas acusarem pessoas diferentes, essas 2 pessoas podem estar falando a verdade? Eu te pergunto. Vamos lá. Só há um culpado. Só há um culpado. E 2 pessoas acusando pessoas diferentes. Essas 2 pessoas podem estar falando a verdade? Não. Só há um culpado. E 2 pessoas acusando pessoas diferentes. Por exemplo, eu falo assim, ó, o culpado foi A. O Carlos Henrique, tá? O professor virtual que está aqui do meu lado. O Carlos Henrique está falando que foi B. Gente, eu estou falando que foi A. E o Carlos Henrique está falando que foi B. Pode eu e Carlos Henrique estarmos falando a verdade? Por que não? Porque só há um culpado, gente. Se eu e ele estivermos falando a verdade, o culpado será quem? A. E o culpado também será B, porque o Carlos Henrique está falando a verdade. E não pode haver 2 culpados. Sim ou não? Tudo bem? Então, eu e Carlos Henrique, ambos os 2 mutuamente, juntos, conjuntamente, não podemos estar falando a verdade. Agora, eu e ele podemos estar mentindo? Não. Por quê? Só tem... Vamos enquadrar o nosso caso aqui na questão, ó. Um e somente um dos 5 colegas mentiu. Só temos uma mentira. Então, pensa comigo. Se eu e ele não podemos estar falando a verdade. Se eu e ele não podemos estar mentindo. O que vai acontecer nesse caso, então? Um estará falando a verdade e o outro estará mentindo. Quem está falando a verdade e quem está mentindo, eu não sei. Eu só sei que é uma situação de oposição. Então, você pode até anotar aí que a oposição... Quando só há uma mentira e um culpado, isso vai para o YouTube, então depois você pode até anotar com calma. A oposição, quando só há uma mentira e um culpado, ocorre quando 2 pessoas acusam pessoas diferentes. Que é o caso de, fala para mim, eu quero pelo número, vamos lá. Me dá 2 declarações opostas que se enquadram nessa situação que eu coloquei para vocês. Vamos lá. Nossa amiga aqui está falando 1 e 3. Vê se elas podem ser oposição. As 2 podem ser verdadeiras? Pensa comigo. O Marcos está acusando ou está inocentando? Está inocentando. Então repare, se o Marcos estiver falando a verdade, o Manuel está fora e ele também está fora. E se o Manuel estiver falando a verdade, foi a Mara. Não há problema nenhum
dos dois estarem falando a verdade. Existe essa possibilidade. A oposição nunca existe a possibilidade dos dois estarem falando a verdade ou de os dois estarem mentindo. Impossível. Então, ó. 2 e 3, exato. Ó. Vou escrever aqui, ó. 2 e 3. É também uma oposição barra contradição. Oposição barra contradição. Por quê? Olha só. O Mário está acusando quem? Manuel ou a Maria. Já o Manuel está acusando quem? A Mara, que é uma pessoa diferente, não é? Os dois podem estar falando a verdade? Hã? Não, os dois não. Por quê? Se os dois estiverem falando a verdade, haverá dois culpados. Um acusado pelo Mário e outro acusado pelo Manuel. Como só há um culpado, então não pode ser duas verdades. Não pode ser duas verdades. Pode ser duas mentiras? Também não, porque um e somente um dos 5 colegas mentiu. Só temos um mentiroso. Então, ó, isso aqui é uma oposição. Qual é a conclusão que eu chego, tá? Fala para mim. Se o 2 e o 3 são opostos, a conclusão que eu chego é o seguinte. A mentira está aqui. Então, ó, 1, 4 e 5 são verdadeiras. As declarações 1, 4 e 5 são verdadeiras. Agora tem outra oposição. Fala para mim. 3 e... Manuel está acusando quem? Mara. E a 5? A Maria está acusando? Não. Existe uma... São pessoas diferentes? Repare que, ó, o Manuel e a Maria. Os dois podem estar falando a verdade. Que o Manuel está dizendo que foi a Mara e a Maria está dizendo que foi Mara ou Marcos. Esse ou aqui é excludente, gente. Lembra do ou excludente? Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Existe o ou inclusivo e o ou exclusivo. O inclusivo é o fumo ou a bebida fazem mal à saúde. O verbo ficou no plural, porque pode ter uma pessoa que só fuma, pode ter uma pessoa que só bebe, ou então uma pessoa que fuma e bebe ao mesmo tempo. Ok? Nesse caso, Dilma ou Marina vencerá a eleição. Verbo no singular. Por quê? As duas podem ganhar? Não. A eleição de uma exclui a outra. Infelizmente, a Dilma ganhou, mas Deus será justo de fazer alguma coisa aí. Beleza. Então, ó, isso, 2 e 5, ó. 2 e 5 são também oposições. Por quê? Oposição ou contradição. Porque o 2 acusa Manuel ou Maria. Eu chamei de A e B. Já a Maria acusa quem? A Mara é diferente. E o Marcos também é diferente, né? D. Repare que a Maria acusa C ou D. E o Mário acusa A ou B. São pessoas diferentes. Jamais os dois poderão estar falando a verdade simultaneamente, porque haveria dois culpados. Então, um dos dois está mentindo. Logo, então, 1, 3 e 4 são verdadeiras. Pessoal, eu aproveitei essa questão aqui para exatamente mostrar para vocês que você pode chegar no mentiroso de uma forma muito mais rápida. O que você notou aqui? O que você notou aqui nas oposições? O que tem? O 2, olha só, repare que o 2 está em todas as oposições. O que significa isso? Né? O Tadeu. O que significa? Isso significa... Só que aqui tem uma significação, sim. Por que o 2 está em todas? Olha só, gente. Temos uma mentira e 4 verdades. A mentira sempre irá contra a verdade. A mentira sempre se opõe à verdade. Então, ó, mentira se opondo à verdade. Isso é sempre. Só que aqui, algumas oposições, elas são explícitas. Você consegue ver. 2 e 4, 2 e 3, 2 e 5. 2 e 1 é oposição? É, mas você não consegue determinar se é ou não, a não ser depois do resultado, sabendo que esse cara falou a verdade.
A mentira sempre se opõe à verdade. Essas oposições aqui, elas são explícitas. São aqueles casos clássicos, quando um chama o outro de mentiroso, quando duas pessoas acusam pessoas diferentes. Então, nesse caso aqui, como o 2 está se opondo a todos eles, ela apareceu em duas ou mais oposições. Quem aparecer em duas ou mais oposições é a única mentira. Então, se a questão pedir, além de quem entrou sem pagar, quem é o mentiroso? Quem é o mentiroso? É o Mário. O mentiroso é quem? O Mário. Vocês conhecem o Mário? Fala assim, professor, que Mário? Pergunta? Que Mário? Mário, olha só, são os verbos terminados em ar. Vocês estavam pensando besteira, né? Não tem nada a ver com armário, não. Terminado em ar, né? Que são não, eles trocam a forma risotônica, ele troca o E pelo I. Por exemplo, incendiar é o mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Ah, sim. Ok? Incendiar, eu incendeio, tu incendeias, ele incendeia. Nós incendiamos, aí incendiamos, trocou, viu? Os demais são todos iguais, não tem essa troca. Ok? Mário, lembrando aqui, ó, português. Então, ó, se ele pedisse, além de quem entrou sem pagar, quem é o mentiroso? Quem é o mentiroso? Quem apareceu em duas ou mais contradições. Então, se você vir duas contradições, pode ir lá. Aquele é o mentiroso. E os demais são verdade. Ok? Com a prática, você já vai bater o olho assim, ó, contradição, contradição. Quem apareceu nos dois, esse é a mentira. Ou então, em alguns casos, como quando só há uma verdade, né? Só há uma verdade e 4 mentiras. Ok? Gente, dúvidas aqui? Podemos prosseguir? Depois disso aqui, gente, o negócio vai fluir, tá? O negócio agora vai... É claro que eu estou dando essa explicação para o pessoal que está em casa, que não assistiu essa aula. A galera aqui já está cascuda, só está afiando o canivete para na hora lá botar faca na boca, assim, faca na caveira, né? E partir para a guerra. Vamos fazer a próxima, então. Eu já vou adiantar, porque essa questão aqui está sendo gravada e ela vai para o YouTube. Se houver alguma dúvida aqui, você... Então, quem entrou sem pagar foi a Mara, né? Só marcar aí, gente. Próxima questão. Essa aqui é só para descontrair. Apesar que é questão de concurso, tá? Quem já viu questão assim? Relação de parentesco. Ó, João e José sentam-se juntos em um restaurante. O garçom, dirigindo-se a João, pergunta: acaso a pessoa que eu acompanho é seu irmão? Aí o João responde ao garçom: sou o filho único e o pai da pessoa que me acompanha é filho do meu pai. Então José é... Gente, essa relação de parentesco às vezes dá um nó na nossa cabeça. Né? Está aqui o garçom, que não tem nada a ver com a história. Aí sentado à mesa está o João e o José. João e José. Certo? Aí o garçom pergunta: acaso a pessoa que o acompanha? Perguntou a quem? O garçom. O garçom perguntou ao João. João, essa pessoa que te acompanha, ou seja, o José, é seu irmão? Aí João fala assim: sou filho único. Se o João é filho único, ele não tem irmão. E o pai da pessoa que me acompanha, o pai de José, é filho de meu pai. Quem é o filho do pai do João?
Complicou. Então, tempo. Dispara o relógio aí. E aí? Só nessa leitura já... Mas parece, né, uma questão... Vocês vão ver que o negócio é fácil, mas no momento de tensão de prova, você lendo aquilo ali, com adrenalina. Então, por isso que é bom ter aquela prática de concurso. Tem uma galera aí que já fez bastante concurso, tem experiência, já não fica mais com aquele nervosismo, não dá vontade de ir ao banheiro toda hora. Vamos lá, João. Quem está acima do João? É o pai do João, né? Certo? João é filho único. Então ele não tem irmãos. E ele fala o seguinte, ó. Sou filho único. E o pai da pessoa que me acompanha, o pai de José. O pai de José, ou seja, o pai da pessoa que me acompanha, é filho do meu pai. Quem está falando é João. Quem é o pai de João? Isso. Ele está falando do pai, ó. O José está aqui. O José é filho do pai do João. Ou melhor, o pai do José é o filho do pai do João. Entendeu? Então José é o quê? José é filho. José é filho de João. Ó, o filho do pai dele, quem é o filho do pai do João? Ele mesmo, ele está falando dele mesmo. Esse cara aqui é filho do meu pai. Não dá para confundir? Entenderam, gente? Sim ou não? Tua testa ainda está enrugada um pouquinho. O que significa testa enrugada? Começou a enrugar é o quê? É dúvida, né? A gente vê logo a interrogação. Entendeu mesmo? Entendeu? Que bom. Pessoal em casa, faz assim, ó. Balança a cabeça. Tem gente que está balançando a cabeça, sabia? Sua webcam está funcionando, a gente está vendo você aí, tá? Vamos mais uma?